convocação, nenhuma obra farei sábado, Senhor, em todas as vossas habitações. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis, no seu tempo determinado, no mês 1º ao 14 do mês, pela tarde. É a Páscoa do Senhor. Amém? Vamos entender um pouquinho aqui a respeito das festas. E aqui no próprio Levítico, capítulo 23, aqui eu fiz aqui, como se fosse uma linha aqui das festas aqui eu botei por ordem. No próprio capítulo 23, você vai ver aqui primeiramente Deus falando com Moisés para falar com o povo, primeiro sábado. O sábado, como nós sabemos, era o dia que seria um repouso, um descanso. Por quê? Quando a gente olha para os hebreus, quando eles estavam no deserto, no Egito, eles não tinham descanso. Era trabalho, debaixo de trabalho, era uma escravidão, viviam debaixo de açoites, debaixo de uma vida muito dura. Então, quando Deus instituiu o sábado, também seria para que eles pudessem descansar das suas obras, tanto que nem os homens, nem as mulheres e nem os animais também teriam que descansar. Então todos, no sábado, teriam que descansar das suas obras, justamente para ter o seu repouso, ter o seu momento de reflexão. E é claro que também nem os homens trabalhavam e nem as mulheres ficavam na cozinha, e nem as mulheres ficavam lá preparando o alimento já que eles preparavam na sexta-feira, para que no sábado não pudessem fazer absolutamente nada. Então Deus instituiu o sábado justamente para que eles pudessem ter esse momento de descanso, tá, meus amados? Quando olhamos agora no capítulo 23 de Levítico, a partir do versículo 4, 5, lê alguém por gentileza do capítulo, versículo 4, versículo 5. Pode. São estas festas fixas do Senhor, são as santas convocações que proclamareis, no seu tempo determinado, no mês ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Amém. Então, primeiramente, aqui em Levítico você tem breves versículos que resumem a festa da Páscoa. Mas quando olhamos para o livro do Êxodo, por exemplo, abra o livro do Êxodo, por favor. Livro do Êxodo. No livro do Êxodo você tem mais essa festa detalhada, ok? Tem mais detalhes dessa festa e o significado dela, a importância dela, tá? E nós iremos aqui destrinchar alguns pontos aqui, tá bom? Vamos lá, Êxodo capítulo 12, lê alguém por gentileza do versículo 1 até o versículo 6. Livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês serão princípio dos meses, esse serão primeiro do mês do ano. Falai isso a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um deles, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês,
sacrificará à tarde. Eu queria até pontuar aqui, mas como está tendo uma falha aqui no quadro, no piloto, queria dividir uns pontos aqui importantes dessa festa Páscoa. Primeiro, eles teriam, se quiser escrever, eles teriam que ter um cordeiro, como o próprio texto diz, sem mácula, sem mancha, de um ano. Eles teriam que guardar no 10º dia. Até o 14º dia, esse cordeiro, ele teria que ser sacrificado à tarde, correto? Eles teriam que ser o quê? O que eles teriam que fazer? Guardar o cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem mácula, enfim. Eles teriam que degolar esse cordeiro, pegar o sangue dele e colocar no umbrais da porta. Para quê? Para que, como fosse à meia-noite, o destruidor não passasse na porta. Sendo que, se a família for pequena para um cordeiro, então chame o seu vizinho. Então, o cordeiro é muita carne para se comer, correto? Então, o que eles faziam? Então, chama o seu vizinho. Vamos lá. Quais os itens que tinham dentro dessa parte? Primeiro, o cordeiro. Segundo, eles teriam que comer ervas amargas e pão sem fermento. Esses eram os elementos da festa. Um cordeiro, pães sem fermento. Seria o que? Pães sem fermento. Fermento representa impureza, representa pecado. Então teria que ser pães sem fermento, porque o fermento ele faz levedar a massa, dá crescimento para a massa. Mas aí, justamente, ele, olha, não comam pão com fermento, mas comam sem fermento. Ervas amargas, por quê? Porque esse banquete que eles teriam que se alimentar, e justamente também as ervas, era para lembrar da dor. Quando eles colocassem as ervas na boca, iam lembrar da sua escravidão, das suas dores, dos seus sofrimentos. Então, esses são os elementos da festa da Páscoa. Quando olhamos para o Novo Testamento, todas essas festas aqui, elas sempre vão direcionar para Jesus, sempre vai direcionar para o Senhor Jesus. Então, isso aqui já era algo que já apontava para o futuro. Por quê? Você tinha um cordeiro, que era uma família, e se a família fosse pequena, você chamava a família ao lado e precisaria sacrificar ela. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, observamos que não há necessidade de ter um cordeiro na sua casa para imolar, para cultuar. Em que sentido? Colocar ervas amargas, etc. Isso é para os judeus. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, a gente observa que Jesus é o cordeiro. Então, um cordeiro, ele é o suficiente para toda a humanidade. Se lá no Antigo Testamento as pessoas tinham que ter um cordeiro na sua casa e dividir com o vizinho caso fosse pequena, hoje só um cordeiro resolve o problema da humanidade. Abra aí, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, um cordeiro só já resolve o problema da humanidade. Então, dessa geração, da geração posterior, a geração que já passou, um cordeiro é o suficiente. Outro texto também, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Abra aí uma outra irmão, rapidamente. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Alimpai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como
estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Está vendo? Cristo é a nossa Páscoa que foi sacrificada. Então não há necessidade, por exemplo, para a igreja ela festejar uma festa instituída por Deus para os judeus, a igreja festejar, comer lá um cordeiro, pegar umas ervas amargas, pegar com esse fermento. Não há necessidade, porque Jesus já cumpriu, já fez esse sacrifício. Por isso que ele é o nosso cordeiro que foi sacrificado por nós. E na Paulo diz assim, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com asmos. Os pães asmos deveriam ser sem fermento. Você lembra que fermento, ele aponta para o quê? Para impureza, malícia, pecado. Então ele fala, vamos festejar assim a Páscoa do nosso cordeiro, pães sem fermento. Tá, meus amados? Partindo daqui, falamos brevemente do sábado, falamos aqui de forma detalhada a Páscoa e mostrei para nós o que seria nos dias de hoje a festa para nós, tá? Agora a gente vai partir dos pães asmos. Lê alguém agora, volta em Levítico novamente. Deixa em Levítico aí, e uma outra pessoa, abra também no livro do Êxodo, deixa em Levítico 23, e uma outra pessoa, outro irmão, abra no livro do Êxodo, capítulo 12, alguém abra o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 14, 15, 16 e 17. Rapidamente, meus amados, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 14 até o 17. Na sequência da Páscoa, nós vemos o que? Os pães asmos, os pães sem fermento. Então, lê alguém, por favor, rapidamente, para a gente poder ganhar tempo aqui. Não, em Êxodo, deixa o 23 de molho, não. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora, depois de ler o versículo 14, 15, 16 e 17. Este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guarda, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Está vendo? Então, assim, do 15º dia até o 21º dia, o que eles têm que fazer? Observar a festa dos pães asmos. Então, logo na sequência da Páscoa, seria o quê? No dia 14, mês de Abib,
entre março e abril. No dia 15, eles teriam que fazer o quê? Comemorar entre eles ali, na sua casa, comer pães sem fermento. E tanto que o que Deus aqui instituiu para eles, que é uma santa convocação, e é uma ordem. Quem, por exemplo, um estrangeiro, eu quero participar. Primeiro, um estrangeiro poder participar dessa festa aqui, ou dessa aqui, primeiro tem que passar por essa. Por exemplo, eu não sou hebreu, eu sou egípcio, e eu quero participar da festa da Páscoa. Qual é o que seria necessário? Fazer a prática da circuncisão. Então, o estrangeiro que quisesse participar, ele teria que fazer a circuncisão, se quisesse participar. Caso contrário, ele não poderia participar dessa festa. E aqui Deus dá nessa festa dos pães asmos, são os pães sem fermento, durante 7 dias. Ok? Então, como eu já expliquei que fermento, ele representa impureza, representa pecado, simboliza maldade, malícia. Então, olha, vocês vão comer esses pães aí sem fermento algum, tá? Isso é uma santa convocação. E se caso alguém desobedecesse ou fizesse o caso contrário do que está ordenado, seria logicamente aí talvez punido. Então, é uma santa convocação. Tá bom, meus amados? Então, essa aqui é a sequência do livro de Levítico, capítulo 23. Mais à frente, eu não anotei aqui, mas teremos agora volta comigo no Levítico, capítulo 23. Essa aula aqui é menos complicada da última aula que eu dei. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. No capítulo 23, eu não pus aqui, mas você tem também a chamada festa das primícias. Então vamos lá, você tem o sábado, você tem a Páscoa, você tem os pães asmos, eu não anotei aqui, mas você tem as primícias, os primeiros frutos. Isso aqui é o calendário das festas judaicas. Vamos lá, Levítico capítulo 23, versículo 9 até o versículo 14. Antes de eu pontuar aqui, está alguma dúvida, meus amados? Está tudo tranquilo? Bom, né? Vamos lá. Leia alguém, por favor, Levítico capítulo 23, versículo 9 até o versículo 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que eu vos hei de dar. Vamos lá, olha só, fala aos filhos de Israel, quando vocês entrarem, tá, na terra. Qual é a terra essa? É a terra de Canaã. Então, quando vocês entrarem nessa terra, primeiro, eles moravam no deserto. E é claro que quando eles fossem entrar em Canaã, eles teriam que meter a mão na massa, plantar, colher, trabalhar. Então, quando eles fossem entrar na terra, tomar posse da terra de Canaã, ter lá os seus gados, né, os seus animais, fazer as suas plantações, porque é um meio de se uma forma econômica, né, de você sobreviver na terra. Então você teria que ter alguns princípios que Deus estava colocando para os hebreus. Quando vocês forem semear, vocês forem plantar, forem colher, tem umas normas a ser seguidas. Continua. Fala aos filhos de Israel e diz: quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis o molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após a Shabat, o sacerdote o moverá, e vos oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de um ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. Ponto aí, só um momentinho. Vamos lá. Assim que eles estivessem na terra de Canaã, eles na sua semeadura, depois que eles fizessem a colheita, qual era o ponto-chave que eles teriam que fazer? Pegar as primícias.
primeiros frutos, e levar até o sacerdote. Então não era assim, vamos pegar, vamos levar para casa, vamos desfrutar aqui, vamos comer. Não, tinha princípios aqui também, na festa das primícias. Eles teriam que pegar e levar elas até o sacerdote. No texto aqui diz que o sacerdote ia mover aquelas primícias, os primeiros frutos, para que fossem aceitos diante de Deus. E assim toda aquela colheita seria uma colheita santificada, abençoada por Deus. Então, eles não poderiam pegar os frutos e sair levando para casa. Eles teriam que apresentar ao sacerdote, uma autoridade espiritual que iria consagrar, ia mover perante a Deus para que pudesse ser aceito toda aquela colheita toda. Então, há princípios que eles teriam que seguir. E é interessante que isso seria feito no dia seguinte. Olha o texto comigo aí, no versículo 11. Ou seja, após o sábado, não no sábado, no domingo, teriam que chegar até o sacerdote para fazer isso. No dia em que moveres, olha só, o versículo 12, o molho, aí não é só isso, tem trabalho para se fazer. Eu queria até escrever aqui, porque são vários pontos interessantes. Tá não, está falhando. Vamos lá. Após isso, ele teria que apresentar um cordeiro. Então não era assim, apresentei, o sacerdote abençoou. Negativo. No outro ponto aqui, prepareis um cordeiro sem mancha para o holocausto. Teria que trazer um animal. Ainda tem mais, hein? Em sua oferta de manjar, 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite para a oferta queimada, tudo no altar. Leva oferta de manjar, flor de farinha amassada com azeite, farinha amassada com azeite. Aí você tem uma oferta de libação, tudo isso no altar. Colocar todos os elementos, derramar a oferta de libação sobre o altar, queimando aquele animal para que pudesse subir como cheiro agradável perante a Deus. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Então, após ele apresentar a oferta, ele teria que seguir isso aqui, as primícias que ele apresentar ao sacerdote, ele teria que levar também ofertas para serem sacrificadas como um cheiro suave para as narinas de Deus. E também, isso aqui também aponta para Jesus. Em que sentido? Que o Senhor Jesus é a nossa primícia. Abre primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando as primícias dos mortos. versículo 23, Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vida. Paulo está falando aqui da ressurreição dos mortos. Aí quando ele vai dar ênfase, porque Cristo é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, ele está dizendo assim, ele está se referindo aqui, lembra aqui da festa das primícias? O que teria que ser apresentado primeiro, após a colheita da terra? Os primeiros frutos. O Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Se Cristo é o primeiro, é a primícia, se ele foi aceito diante do Pai, se tudo que ele fez na cruz, na sua morte e a sua ressurreição, ele foi aceito, então todos também seriam aceitos diante de Deus, seriam santificados. Cristo é as primícias.
É o primeiro. Entende? Então Paulo aqui você faz uma conexão e você percebe que ele é o primeiro das primícias dos que dormem, mas cada um para a sua ordem. Está falando da ressurreição, Cristo e as primícias. Quem serão essas primícias? São os que já morreram, são os que já partiram, e que na ressurreição eles também vão ressuscitar. Amém, meus amados? Ficou uma dúvida aqui, a festa das primícias, era assim que funcionava. Então, a sequência é essa. Logo após isso, você tem o que? O Pentecostes. Vamos voltar aqui em Levítico 23. Levítico capítulo 23. Versículo 15 até o versículo 21. Para, pois, contemplares desde o dia seguinte do sabate, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 sabates serão completos. Até o dia seguinte ao 7º sabate, contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimento ao Senhor. Buscareis das vossas habitações 2 pães de cozimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina, eles serão assados com fermento. Eles são as primícias ao Senhor. E oferecereis como pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e um novilho de 2 carneiros, oferta queimada, serão ao Senhor. Com a oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida, e oferta feita por fogo, cheio e suave ao Senhor. Então, sacrificarei um cabrito dos bodes, por oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, como os 2 cordeiros. Eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamarei naquele mesmo dia que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil farei nele. Isso será um estatuto eterno em todas as vossas habitações, por todas as vossas gerações. Amém. Extenso, né? Pentecostes, festa das semanas. Então, como é que funciona isso? Você tem a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, você entra aqui no Pentecostes. 50 dias depois, eles iriam celebrar o chamado Pentecostes, 50 dias. E dentro dessa festa, isso que é, se os irmãos observarem no versículo 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, ou seja, das primícias. Depois que vocês fizerem isso, começareis a contar dali 7 semanas. Então você tem um total ali de 49 mais 1, 50 dias. E aqui é a festa do Pentecostes. Essa festa era para celebrar a colheita, para celebrar ao Senhor as bênçãos de Deus, celebrar a colheita, tá, meus amados? Sendo o quê? Essa festa das semanas, ou Pentecostes, ela também teria que ser elevada a algumas ofertas. Para os amados irmãos que chegaram agora, nós estamos estudando Levítico capítulo 23, tá? Nós estamos nos debruçando nessa manhã no capítulo 23, do versículo 1 até o 44. Então já destacamos aqui alguns pontos do sábado, Páscoa, pães ázimos, primícias, e agora estamos em Pentecostes. Vamos lá. Após isso, eles teriam que trazer pães para o movimento, 2 dízimas de farinha, teriam que trazer carneiro, oferta de manjar, libações, pães,
bode para expiação, 2 cordeiros, nossa, que trabalho, né? Tudo isso para ofertar ao Senhor, nesse dia dessa celebração. Então, repare que em momento dessas celebrações, sempre está acompanhado de ofertas para Deus. E o que Deus pede aqui para os ofertantes, que vão comemorar, que vão celebrar, não é coisa barata não, porque cordeiro é caro, bode, pães, você tem vários elementos aqui que não é de qualquer, não são qualquer coisinha. Então essas festas aqui sempre estão acompanhadas, você pode observar, dessas que eu já explorei, acompanhada com oferta, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, elas estão acompanhadas de oferta. Ou seja, é como se, por exemplo, eu fosse celebrar a Deus, agradecer a Deus, e por meio disso eu tinha que ofertar. Eu tinha que levar, conduzir para sacrifício as coisas para Deus, daquilo que Deus foi fazendo. Amém? Vamos parar por aqui. Continuamos. A gente vai entrar em alguns pontos aqui, a gente vai pregar. Vamos lá. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Meus amados, estão acompanhando o raciocínio aqui da aula? Estão tranquilo? Atos capítulo 2. E essa festa aqui de Pentecostes, ela, se eu não me engano, ela acontecia em maio, tá? Então, as 3 principais festas que todo judeu teria que comparecer perante a Deus, no lugar onde ele iria escolher, seria a Páscoa, certo? Em casa, o Pentecostes e o tabernáculo, eles teriam que ir para onde? Para Jerusalém. É uma santa convocação, eles tinham que se apresentar em Jerusalém. Então, essas 3 festas aqui, tabernáculo, Pentecoste e Páscoa, são as principais. E o Pentecoste e o tabernáculo, eles teriam que ir para Jerusalém, para festejar e celebrar. É por isso que Jesus, quando morreu, quando ele foi sacrificado, lembra que naquele contexto estava tendo que ir a Páscoa. E Jesus ficou num espaço de 40 dias após a sua ressurreição. Depois ele foi até subir aos céus. E o que aconteceu na festa do Pentecostes, onde estavam todos reunidos várias etnias ali, de pessoas de outros lugares, outros idiomas, foram lá para prestigiar a festa. O que aconteceu naquele dia? Atos capítulo 2. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 2. Lê alguém só o versículo 1 e o versículo 5. Versículo 1 e versículo 5. Isso. Agora, leia o versículo 9, o 10 e o 11. Portanto, o mar limitados e habitaram Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos.
Isso, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, essa festa aqui, como eu falei, os judeus teriam que comparecer perante a Jerusalém, e ali houve uma celebração. E nesse dia de celebração aconteceu o quê? O Pentecostes, onde os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E ali todos nós sabemos a história do que aconteceu dentro desse fato do Pentecostes. Ok, meus amados? Agora, vamos retornar agora novamente para o livro de Levítico. Livro de Levítico. Capítulo 23, capítulo 23, versículo 23 ao 25. Agora nós iremos entrar na chamada a festa das trombetas. Isso já em setembro. Tá, meus amados? Passou aqui entre março e abril, maio, agora setembro, a festa das trombetas. Lê alguém, por favor, aí, versículo 23 até o versículo 25. Aqui é chamada festa das trombetas, ou seja, uma santa convocação em que eles fariam o toque da trombeta, e todos teriam que se reunir ali e não fazer nenhuma obra servil fareis, mas sim ficar fazendo ofertas queimadas perante ao Senhor. Você vê que nesse dia, são 10 dias ali, naquele período das trombetas, e que eles teriam que não fazer absolutamente nenhuma obra, mas teriam que apenas ofertar ofertas para serem queimadas perante a Deus. Lembra-se que qualquer festa que está acompanhada de oferta, nesse momento aqui das trombetas, é um momento que após isso seria um momento mais talvez sublime, chamado do Yom Kippur, o grande dia da expiação. Então aqui esses 10 dias já é um preparo já para o grande dia, o chamado Yom Kippur, o dia da expiação. E nessa festa aqui das trombetas, eles teriam que fazer ofertas queimadas agradáveis ao Senhor, que era uma convocação solene, tá, meus amados? E na sequência, aí sim, depois de 10 dias, você entraria aqui, ó, na expiação, chamado de Yom Kippur, ou expiar, ou fazer cobertura. E nesse versículo aqui, do 26 ao 32, você tem breves relatos, mas é explicado detalhadamente sobre o dia do Yom Kippur. Levítico capítulo 16, abre por favor. É chamado de do quebrantamento, onde eles têm que fazer jejum, se quebrantar, mudar suas vestes, não terem relações sexuais, fazer as suas abstinências para esse dia chamado o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Levítico capítulo 16. Pastor, Oi. o Kippur no nosso calendário é outubro? Foi quando teve agora o ataque lá? Sim, sim. Geralmente, nesse período aqui, se não me engano, é setembro. Mas aí eu até escrevi uma coluna ontem, uma reportagem que eles fazem em outubro. Eles fazem uma sexta-feira, à tarde, se não me engano, acho que vai até o outro. Se preparando, humilhação, jejum, se quebrantando até o outro dia. Então são aí 24 horas ali naquele momento de quebrantamento, de choro. Mas a gente vê que
eles cumprem, né, essa festa instituída por Deus, que é para eles, mas hoje já não precisa mais, porque Jesus já fez todo o processo do sacrifício, da cobertura, tá, meus amados? Levítico capítulo 16. Vamos explorar uns pontos aqui. Vamos lá. Como é que funcionava aqui o Levítico? Como é que funcionava esse chamado dia da expiação? O grande dia em que todos eram convocados, tá, meus amados? Todo mundo que estava nas suas tendas lá no deserto, que eram convocados para esse grande dia. O que eles tinham que fazer? Primeiro, começaria da parte do sumo sacerdote. Se é o dia da expiação, o dia de perdão, da cobertura pelo sangue, primeiro tem que ser o sumo sacerdote, porque eles também são pecadores. Não é porque o Arão colocava a sua mitra e tinha lá a santidade ao Senhor, com as suas vestes, com aquele colete cheio de pedras preciosas, que ele não tinha pecado, ele tinha pecado. Então ele precisava também fazer expiação por ele e pelos seus filhos. Levítico capítulo 16, versículos 1 e 2 diz assim. Não, vamos para o 2. Disse, pois, o Senhor Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário do templo, por dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem da tampa do propiciatório. Isso aqui se refere ao episódio dos filhos de Arão que morreram levando fogo estranho. Mas vamos lá. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vamos pensar comigo aqui. Você tem um novilho. Esse novilho era para ele e para os filhos. Esse novilho teria que ser o quê? Sacrificado, degolado. E o outro animal, o carneiro, ele seria posto como holocausto, como uma oferta, como sacrifício vivo perante a Deus. Então, primeiro, novilho, sacrifício, o sangue dele seria feito expiação pelo Arão e pelos seus filhos. Continua aqui, ó. E da congregação, versículo 5, dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Agora vamos organizar isso aqui, para a gente poder fazer uma coisa para igualar a cabeça dos meus amados irmãos e minhas irmãs. Vamos entender isso aqui. Primeiro, o sacrifício seria para o sacerdote e para os seus filhos. Um novilho e um holocausto. Arão, ele deveria o quê? Pegar o novilho, ó, degolar o sangue do novilho aqui, na bacia. Mas antes dele entrar lá na tenda, ele primeiro teria que pegar os incensos, né, com os seus ingredientes, com a sua composição. Teria que pegar as brasas do altar, porque o fogo tinha que estar aceso do altar. Teria que conduzir até o lugar santíssimo e ali fazer o quê? Uma espécie de fumaça. Fazer aquela fumaça ali no lugar santíssimo. Depois que ele pegava o sangue do animal e levava até o lugar santíssimo, ele teria que fazer uma aspersão com o sangue do novilho 7 vezes na tampa do propiciatório. Ele estaria fazendo o quê? Essa propiciação, essa cobertura para ele e para os filhos. Então, tanto os sumos sacerdotes como os sacerdotes, eles precisavam também ser perdoados. Eles precisavam também dessa cobertura, desse sangue para perdoar os seus pecados. Agora, se eles fizeram tudo isso, essa cobertura, sacrifício, e a congregação de Israel, e os hebreus, também teriam que ter o sacrifício. Qual seria aqui? Acompanhe comigo, no versículo 7. Também tomarás ambos os bodes. São 2 bodes que são escolhidos. Um emissário e um seria morto. Um vivo e um morto. Tá? Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo emissário. Então Arão, no versículo 9, fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, oferecerá a expiação
Ou seja, ele teria que fazer aquele mesmo procedimento de pegar o sangue do bode, levar até o lugar santíssimo, fazer a aspersão sobre a tampa do propiciatório, depois retornar, e o sangue dos animais não acaba por aí não, tá, gente? Esse acabou? Acaba não. Depois que ele fazer essa cobertura por ele, fazer essa expiação com o sangue do bode dos filhos de Israel, ele teria que retornar, ainda fazer na ponta do altar do holocausto, ele teria que colocar o sangue na ponta do altar. Meio enfadonho isso, né? Mas tudo tinha que ser ali, ó, rigorosamente cumprido. Aí ainda tem outro bode, não acabou ainda. O bode vivo, ele teria que impor as mãos e confessar todos os pecados de Israel. Ó. Isso. As transgressões de Israel ia para tudo, coitadinho do bode. O bode é sofrer ali. Isso, é o bode emissário. Aí um homem designado teria que pegar o bodezinho lá, cheio de pecado nas costas, ia levar os pecados dos hebreus para um lugar longe do deserto. E tanto um bode, como outro bode, como tudo aponta para Jesus. Tudo. Porque um foi sacrificado, o sangue derramado para fazer a cobertura para perdão de pecado dos filhos de Israel. Jesus fez isso na cruz. O outro bode que tinha que levar os pecados dos filhos de Israel para um lugar longe, do deserto, Jesus também levou os pecados sobre si. E mais, com tudo isso, nesse procedimento religioso, aí sim, estava cumprido. Ainda tinha outros pontos aqui, mas eu vou parar por aqui. Ainda tinha outros pontos que requeria toda uma atenção, um cuidado, sabe? E por final, lá no livro de Hebreus diz que o sangue de animais não pode tirar pecado. E que todo ano eles comemoravam os pecados. Por quê? Porque essa festa do Yom Kippur fazia a memória, a lembrança. Poxa, eu peguei por isso, peguei por aquilo, cometi aquele pecado, e mais aquele outro. Então, o ano inteiro, você chegava no dia, jogava sobre os animais ali, o perdão, a cobertura, enfim. E aí eles tinham que trazer a memória das suas transgressões. Então, quando Cristo ele morre e faz todo esse processo expiatório de cobertura, de sacrifício, etc e tal, não há necessidade de trazer à memória os nossos pecados, porque isso aqui nunca tirava pecados, porque todo ano se celebrava os pecados, de trazer a memória de tudo que eles faziam antes. Amém, meus amados? Ficou tranquilo? Tem uma dúvida, meus irmãos e irmãs? Vamos lá. E a última festa, que é chamada a festa das trombetas. Trombetas não, do tabernáculo. Vamos voltar aqui no Levítico 23, para a gente poder ir encerrando para o final. Levítico capítulo 23. Leia alguém, por favor, versículo 33 até o 40.
Agora lê o versículo 40. É o primeiro dia, tomarei para vós ramos de favor, formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores, dispensa, salgueiros e ribeiros. Vós alegrei e separei ao Senhor vosso Deus 7 dias. Ou seja, do dia 15 até o 21 de setembro. Eles teriam 7 dias para celebrar o tabernáculo. Então, essa aqui é a última festa, que era uma festa obrigatória para os judeus irem para Jerusalém. Então, dentro desse calendário judaico aqui, o último lá, o tabernáculo, temos propósitos. Primeiro, qual é o propósito dos tabernáculos? Deles pegarem folhas de palmeira, de salgueiro, etc. e tal. Eram fazer cabanas, para fazer eles lembrarem que eles habitaram em tendas no deserto, para não fazer eles esquecerem que no deserto eles não tinham casa, não tinha uma residência fixa. Vários momentos tinham que ficar se locomovendo, rodeando o deserto 40 anos. Então você não tinha um lugar permanente. E essa festa era para celebrar isso, lembrar das peregrinações, os momentos em que eles não tinham um lugar fixo, uma residência fixa. E aí eles teriam que fazer todos esses procedimentos, pegar folhas de árvores e tal, montar as cabaninhas e ficar 7 dias lá, celebrando ao Senhor. E o tabernáculo era um momento de festa, de alegria, de tudo que Deus fez, no período da colheita, da semeadura, de todas as bênçãos de Deus. Era um ápice de grande alegria perante aos filhos de Israel. Meus amados, alguma dúvida dentro dessas festas que eu acabei de explicar? Pode falar. Sim. No caso a Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculo, eles são a expiação também, fazem também. Então, Lá em Jerusalém, aquele procedimento tem que ser circuncidado. circuncidar. Antes, ainda existe esse procedimento depois de ficar mais pode ser acabado. A circuncisão existe até hoje. Porque, olha só, os judeus, eles têm os seus elementos culturais, que eles não abrem mão. Qual seria esse? O sábado, a circuncisão, a observância da Torá, as vestimentas. Até porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Não reconhecem como Messias. Por isso, eles continuam com a circuncisão e as festas Não. só participam quem são os judeus. Sim. E aqueles que, claro, se você considerar, enfim. Mas até hoje eles fazem isso. Tá? Que porque são festas institucionais, o estatuto perpétuo, para eles. Tá? É importante também saber que um elemento foi acrescentado nessa festa, que eu vou falar lá no Novo Testamento. Mas vamos abrir aqui em Neemias. Vamos abrir aqui no livro de Neemias. Livro de Neemias. No capítulo, deixa eu ver aqui, livro de Neemias, capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo... Vamos começar com o versículo 13. Olha só, olha o que aconteceu. Todos acharam? Neemias capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, juntaram-se os cabeças dos pais do povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras, o escriba,
Isso também atentar às palavras da lei. Olha só o que está escrito aqui. Achando escrito na lei do Senhor, ordenada pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas de forma solene de 7 meses. Assim publicaram, fizeram passar pregão por todas as cidades de Jerusalém, dizendo: saia ao monte, trazer ramo de oliveira, ramo de zambujeiros, ramo de murtas, ramo de palmeiras, ramo de árvores dispersas para as cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, tudo que trouxeram, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus atos, e por aí vai. Então toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué. Olha quanto tempo que celebrava essa festa. Mas aí, achando no livro, opa, calma aí, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Vamos lá. Temos que fazer algo. Achando no livro, eles rapidamente se prontaram, se prontificaram, se organizaram e assim puderam celebrar os tabernáculos. Dessas festas aqui, Jesus participou dela. Participou da Páscoa, participou dos tabernáculos, também, porque era obrigatório. Abre aí o Evangelho de João, capítulo 7. Estamos encaminhando para o final. Evangelho de João, capítulo 7. Lê alguém, por favor, versículo 37 e 38. E no último dia, antes do dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. No grande dia, no último dia da festa, essa festa aqui é os tabernáculos. E sabe o que acontecia? Eles estavam em cabanas, celebrando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. O sacerdote até o tanque de Siloé pegava a água e ia até o altar lá de Jerusalém e derramava a água sobre o altar. E fazia esse procedimento no percorrer dos 7 dias da festa, levando água para o altar, levando água para o altar. Mas Jesus disse naquele último dia: quem tem sede, vem até mim. Porque o momento de celebração é o momento que eles lembravam quando a água saiu da rocha em Horebe. Lembra quando o povo estava com sede? O momento de celebrar, de engrandecer o nome de Deus. Aí Jesus fala assim: ó, quem tem sede, vocês levam essa água para lá e para cá, faz essa festa e tal, mas quem tem sede, vem a mim, como diz a Escritura, vão fluir rios sobre o seu interior. Quem tem sede, vem a mim e beba. Vocês estão celebrando uma festa disso? Mas quem tiver sede, vem até mim. Interessante, né? Ele diz: quem tem sede, vem até mim. Vem, ou seja, um sedento, um necessitado, que tem uma necessidade de ser saciado. Vem. Por quê? Porque fluirão rios do seu interior. Essa aqui é a festa dos tabernáculos. Meus amados, é dentro dessas festas que